Mulher que teria inspirado a Marta da série Bebê Rena aparece em entrevista e diz que foi ameaçada. 30 cidades do Maranhão decretam estado de emergência por conta de fortes chuvas. Homem é detido por tentar invadir a mansão de Drake, em Toronto. Whindersson Nunes se envolve em brigas nas redes sociais após fazer críticas ao governo em relação à situação atual do Rio Grande do Sul. E a convocação da seleção brasileira para a disputa da Copa América. Falaremos de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai ter um absurdo da semana e hoje eu tô aqui com o Digo Black ali na câmera Steak, que vai me dar a meta de likes. A meta de like hoje eu quero 8.230 likes. 8.230 likes e na quinta posição a gente vai começar falando sobre a Marta, ela que é um personagem, na verdade, né, de Bebê Rena. Pra quem ainda não assistiu Bebê Rena, é a série mais assistida do Brasil e de vários países, já faz mais de uma semana, né? E se você ainda não assistiu, a gente tem um vídeo aqui no canal contando o que é real na série e o que não é. Basicamente a série é sobre um cara que foi perseguido por uma mulher que perseguiu ele de fato. Na série mostra que ela mandou 49 mil mensagens pra ele, né? Através do e-mail. Ligou não sei quantas vezes, mais de 350 horas ali ligando pra ele. Então, tipo, era uma pessoa que perseguia ele e num nível que foi arriscado pra vida dele, inclusive. E um detalhe interessante é que na série a gente tem o ator, e o ator é o cara que escreveu a série e também é o cara que passou por isso, porque a série é baseada na vida real. Então, se a série é baseada na vida real, a gente pode acompanhar a linha do tempo dele, ver onde ele tava no ano que ele tá retratando, que é o ano de 2016, 17 por ali, e tentar entender quem é essa pessoa. Foi o que fizeram. Chegaram até uma mulher chamada, então, Fiona Harvey, de 58 anos, que seria a inspiração pra Marta. Ela negou ser perseguidora, falou que nunca perseguiu ele, e que, inclusive, seria impossível enviar 49 mil e-mails pra alguém, igual foi dito ali, por algumas questões, uma questão básica de tempo, porque alguém teria que ter, basicamente, a vida toda pra isso, né? E uma outra questão que o próprio e-mail, seja qual plataforma for, se você fizer isso, começar a mandar muito e-mail pra alguém, provavelmente você vai ser bloqueado como spam. Então, não vai conseguir continuar atingindo a pessoa. Ela trouxe aí um bom ponto pra gente pensar, inclusive. Ela deu uma entrevista ali ao jornalista Piers Morgan nessa quinta-feira e saiu no canal dele. Ela apareceu pela primeira vez, depois de já ter sido citada algumas vezes em texto por alguns veículos, né, que deram o nome dela. E ela falou que na internet alguns detetives conseguiram encontrar o endereço dela, mandar cartas ou até mesmo mandar mensagens falando que iam tirar a vida dela. Então ela falou que tá aparecendo não porque quer, mas uma situação totalmente forçada. Ela fala que a série mentiu, que como eu disse, ela não mandou todas as mensagens e que ela também não foi condenada e presa como acontece no final da série. Pô, isso é muito doido, né? Porque parece que pra dar uma dramaticidade maior ao caso ali e toda a história que o ator passou, né? Ele botou essa parada no final, digamos assim, né? Ou então ela tá mentindo e a Netflix nunca vai ter como falar que ela tá mentindo, ou pode até falar que tá mentindo, mas não tem como provar que ela tá mentindo porque vai preservar quem é a pessoa de verdade. É, isso é verdade. Entendeu? Tipo, numa dessas, como eles vão tentar proteger quem é um caso real. Já sabem que é um caso real. Já tem uma peça muito importante, que é o cara, que é a vítima. É só ir ali dar uma pesquisada na vida dele e ver se encontra algo do tipo. Nas redes sociais, deve ter algum comentário dela, algo do tipo, já que ela comentava em tudo. Então, a galera vai achar. Já encontraram algumas coisas dela. Ela falou que teve troca de e-mail com ele, só que falou que não foi mais de 40 mil, como foi dito. Então, tipo assim, é doideira, porque ela falou, o cara que fez a entrevista, ele mandou mensagem pra Netflix, perguntando, e aí, ela tá mentindo, tá falando a verdade, é ela, não é ela? A Netflix não respondeu, não quis pronunciar, e saiu a entrevista como uma verdade. Na entrevista, ela fala com Marta, e ela fala que a Netflix, então, errou em muito ali na série. Bom, e a série, inclusive, não tem uma confirmação, né? Ela fala que é baseada em fatos reais, mas em fatos que foram dados por ele. Então, é bem isso que eu ia falar agora. Por causa que, tipo, essa questão de ser preso e tudo mais até pode ser investigado, né? Porque deve ter a ficha criminal. Pois é, assim, né? E ele fala que ela mandou 106 cartas pra ele, só que ela fala que mandou uma carta pra ele uma vez. Então, se for uma questão assim, realmente ele mentiu muito pra como o Diego falou, aumentar a história, pra render ali uma série, sim, pra todo mundo assistir no mundo todo, como aconteceu. Mas ainda tem uma outra possibilidade, Diego Black. Qual que é a outra? De ela ser a Marta e ela tá agindo como Marta. Nossa... Aí é um plot twist da vida real. Meu Deus. Porque daí já tem até a segunda temporada, se for isso. É, isso mesmo. Se ela for realmente a Marta, e ela tá falando que ela não fez nada que fez, e ela fez, e agora a galera descobrir que ela foi presa mesmo, como tá na série, aí tipo vai ser como se tivesse um carimbo, ó, tudo que ele falou ali é real. Né? Porque realmente ela é maluca. Então... tudo isso vai se desenrolar agora, a gente vai descobrir, porque até o próprio cara vai ter que aparecer e falar, né? E aí, é ela, não é ela? É verdade. Eu tô mentindo, não tô mentindo? Vai rolar. E o mais doido ainda é que se não for ela, ele vai ter que apontar uma pessoa, porque daí a galera vai querer saber, se é baseado em fato real, quem que tu se inspirou? É. Tem que ter alguém. Só que não bate também, porque lá ela aparece com 42 anos, sim, e de lá pra cá não passou 10 anos. E ela tá com 58. Pô, então tem várias pontas soltas. É, entendeu? Ele poderia ter mentido então um pouco a idade dela, algo do tipo, mas é isso aí.
Antes de ir para a próxima posição, já falo sobre a Stake. A Stake é a nossa patrocinadora. Se você ainda não conhece, é a maior casa de apostas do mundo, que tem fechamento com quase todo mundo do esporte. Você curte Fórmula 1, eles têm fechamento por lá. Eles são fechados com a NBA, são fechados com a Premier League, fechados com a Conmebol e por isso transmitem tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana. E por isso, inclusive, por todos os patrocínios e acordos que eles têm, eles conseguem normalmente as melhores odds do mercado. Então é muito difícil você ver uma outra casa bater nas odds deles. E na NBA é confirmado que eles têm a melhor odd de todas. Então, inclusive, para quem curte a NBA, você pode assistir por lá, assim como todos os campeonatos que eu falei, Fórmula 1, futebol, tudo isso você pode acompanhar por lá. E lá tem o mercado mais completo dentre todas as casas para quem aposta em basquete. Então você pode apostar em coisas que em outra nem tem como opção, certo? E bom, e para você que só quer assistir, você também pode criar um cadastro por lá, esse aqui é o cadastro, coloca aqui o nosso cupom, o cupom Planeta Novo, para poder ficar registrado aqui por aqui, e aí a partir disso você tá liberado para poder assistir por lá, de graça, tudo isso em Full HD ali, 4K High Definition High Tech, certo? Então bora continuar o vídeo, porque na quarta posição a gente vai falar sobre problemas com chuva, só que agora em um outro local, no Maranhão. Nessa semana, 30 cidades do Maranhão decretaram estado de emergência por conta das fortes chuvas que atingiram o estado. Em uma cidade, Santa Inês, foi decretado inclusive estado de calamidade pública, que é acima do estado de emergência, né? Nesse momento de estado de calamidade pública, quando a gente ouve isso, é quase como se fosse só estão pedindo ajuda, né? Qual que é a diferença do estado de emergência para estado de calamidade pública? Estado de emergência, você tem uma emergência, você precisa ser atendido, mas você ainda pode segurar as pontas caso esteja alguém na sua frente, com mais emergência. Qual seria o estado de mais emergência? O estado de calamidade pública. Então, nesse caso, essa cidade, por exemplo, dentre as 30, era onde ia ter a maior mobilização de bombeiros e pessoas para poder atender as demandas, né? Bom, por conta disso, muita gente da cidade teve que ser removida de casa, ficou desabrigada, mas basicamente todo mundo já retornou para casa. Inclusive, no meio dessa tragédia, que não é porque é uma tragédia menor do que a do Rio Grande do Sul, que vai deixar de ser uma tragédia, né? Muita gente fez uma comparação com o Rio Grande do Sul que tá enfrentando o que tá enfrentando. E o próprio governador do estado, que é o Carlos Brandão, veio a público contra as comparações com o Rio Grande do Sul. Ele falou o seguinte: nesse momento não há cidades cobertas por água no estado, então não tem o que se comparar. E por que ele veio a público para falar disso? Porque tinha imagens circulando falando que eram as cidades do Maranhão e como elas estavam, que são imagens realmente muito impressionantes, e falando assim, olha como tá o Maranhão. Já ouviu falar sobre isso? Viu em algum lugar? Não, por quê? Porque pro Maranhão ninguém dá bola, pro Rio Grande do Sul todo mundo dá bola, entendeu? Era essa a mensagem que vinha junto da imagem. Essas imagens, na verdade, são imagens de 2023 ou de anos anteriores, quando realmente choveu por lá, quando realmente tivemos problemas, mas não são de agora. Então, por isso que o próprio governador veio a público para falar, olha, não comparem porque a situação não é igual. Obviamente é uma situação preocupante quando tem chuvas e quando a gente tem locais alagados, 30 cidades não é um número pequeno, mas realmente não é como o caso do Rio Grande do Sul. Na terceira posição, a gente vai falar sobre uma tentativa de invasão na casa do Drake. A gente lançou um vídeo hoje sobre isso, né? A gente falou sobre o Drake versus Kendrick Lamar, que tá pegando fogo, né? Basicamente, a gente tá tendo disso todo dia, de um contra o outro ali. Muita gente já falou que o Kendrick já ganhou, tem gente que acha que o Drake já ganhou, a treta deve continuar por um tempo, mas nesse momento o Drake tá tendo outros problemas lá em Toronto, que é onde ele tem uma casa, né? E a gente teve a notícia no início da semana que um cara deu um tiro na casa dele, certo? E não só deu um tiro na casa dele, como baleou um segurança dele que tava num carro na frente da casa, e esse segurança tá até hoje, ele tá até agora nesse momento em estado grave e ainda corre risco de vida. Naquele momento tinha sido dito que ele não tinha risco de vida. O estado foi piorando e nesse momento ele volta a correr então risco de vida. Então foi uma situação bem grave, que pode ter inclusive uma pessoa que perde a vida no meio disso, e logo depois, 2 dias depois, a gente tem alguém tentando entrar nessa casa do Drake, a gente nem sabe se ele tá por lá, se ele tá em outro local, e a polícia por enquanto trabalha com sigilo total, então não fala quem são as pessoas, não fala quem foi o cara que foi reconhecido fugindo da casa do Drake na primeira vez, que deu os tiros, não faz se tem ligação entre um caso e outro, e tudo isso no momento onde tá numa briga pública com outro cara, e aí todo mundo já começa a associar, né, então é algo até perigoso, né, porque é bom que não deixem assim, né, tipo, por cima, que venha o Drake e fale, não, gente, ó, o que aconteceu não tem a ver, ou então que você não saiba sobre isso, né, que o Kendrick venha a público e não deixe parecer que foi ele, entendeu? Tipo, que o Kendrick não ache massa, entendeu? Tipo assim, ó, a galera pensar que fui eu que fiz isso, mesmo que não foi ele, entendeu? Porque é um negócio que é um mal entendido, envolvendo tiro, pessoas e vidas, e certo? Ele pode se complicar depois, né? Os dois podem se complicar depois, certo? Tem muita gente pelos dois. São, tipo, um é o maior do rap e o outro é o maior da música hoje. Em números é isso, não é? O Drake é o Michael Jackson de hoje. Sim. E quase ninguém consegue chegar perto dele nos números, e ele faz isso há muito tempo. Ele não tá no hype dele. Hoje ele nem tá no auge dele.
Hoje não é o auge do Drake. E mesmo assim, ele continua lá no topo, tá ligado? Então, tipo, são dois caras realmente muito grandes, com muita gente por eles, com muita gente que faria coisas por eles, pessoas influentes. A gente não tá falando só de pessoas de público, de pessoas que têm poder pra poder fazer coisas. Então é perigoso se os dois ficarem apontados um contra o outro nesse sentido, entende? Na segunda posição, a gente vai falar sobre o Whindersson, que se envolveu aí numa treta no Twitter. Bom, o Whindersson, como a gente sabe, junto com outras várias pessoas que são influentes e tudo mais, como, sei lá, Pedro Scooby, Nego Di... Bom, a gente vai ser injusto porque muita gente participou e muita gente colaborou. Sim. Muita gente tá colaborando e ajudando o Rio Grande do Sul de fato. A gente tá indo pra lá, tá botando a mão na massa e tá fazendo isso. E tem gente que de outras formas, com dinheiro, com parcerias, com influência, tá mandando coisas pra lá. E bom, ele nesse momento já publicou, deixou público que ele não tá satisfeito com a atuação do governo por lá, que o governo não deu o que é necessário pra poupar vidas, e nisso ele tem razão. E esse problema, inclusive, não é um problema atual, é um problema que existe no Brasil há um bom tempo. E como a gente falou no primeiro vídeo, por ser um problema que existe há um bom tempo, já era pra gente estar craque nisso. Entendeu? Quando começasse a chover, todo mundo já sabia o que tem que ser feito. Quando tivesse um caso de enchente, como teve, já ter equipes preparadas para poder fazer o resgate, tudo da melhor forma possível. Vou dar um exemplo que eu vi de um vídeo prático. Eu vi um vídeo do exército num barco, né? Um barco ali que era até um barco muito pica, não era um barco qualquer, era um barco militar. E dentro tinha, sei lá, 6 soldados. Esses 6 soldados estavam nesse barco e estavam ali com um remo de madeira, empurrando o barco e tal, e indo muito devagar. Do lado desse tem um cara com um pedalinho. O cara com o pedalinho, gente, ele vai lá na frente, ele até fala pros caras, eu vou na frente procurando pessoas que se eu encontrar, eu falo pra vocês buscarem, né? O cara com um pedalinho fez isso. Quando a gente vê isso, não é questão de, tipo, só dar risada do exército ou falar, que merda. O que a gente pode fazer na próxima vez? O pedalinho é a melhor situação? Nem sei. Pode ser que tenha um motor que seja melhor. Mas se o pedalinho é melhor do que esse barco, na próxima a gente vai estar de pedalinho. Vai ter um pedalinho no barco. Resolver, né? Isso é uma situação prática. A gente já aprendeu. O pedalinho nessa situação foi melhor pra gente do que um barco gigantesco que eu nem sei quanto que custou. Que é um trambolho que ali não serviu pra nada, basicamente. Bom, quais são as cidades do Brasil que mais vão sofrer com enchente daqui pra frente, que a gente já sabe porque já tem um histórico? São Paulo vive enchendo ali o Rio Tietê. O Rio Tietê tá quase sempre cheio por ali. Lá no Rio de Janeiro a gente tem problema também na Serra, como por exemplo teve em Petrópolis. A gente tem problema de enchente no sul da Bahia. A gente tem problema de enchente em Minas Gerais já tem um tempo também. Em Porto Alegre não é diferente, a gente já teve no ano passado, tá tendo nesse ano e provavelmente vai ter no ano que vem. E o que a gente vai ter de novo do governo, que tá olhando para a situação, o que a gente tá aprendendo nessa situação para repetir ali na frente. Bom, o Brasil, ele já se destacou em várias coisas, talvez a gente não saiba disso, não é divulgado, nem em escola, nem nada do tipo, nem na televisão, mas tem algumas áreas que o Brasil é considerado, tipo, pioneiro. Além de pioneiro, o melhor no mundo. Por exemplo, cirurgia plástica. Cirurgia plástica, um cirurgião brasileiro tem mais credibilidade do que qualquer outro cirurgião. Então você pega lá um cara da Dinamarca, né? Que é um lugar que todo mundo fala, pô, lugar pica, filé, certo? Um cara que é cirurgião plástico da Dinamarca, ele não é tão bom quanto o cara que é cirurgião plástico do Brasil. Como que a gente conseguiu isso? Desenvolvendo. Da onde veio esse desenvolvimento? Teve uma tragédia no Rio de Janeiro, que foi o incêndio do Gran Circo Internacional. Nessa tragédia, a gente teve mais de 500 pessoas que perderam a vida quando o circo pegou fogo, e o circo, em volta dele, tinha uma parafina, que é um negócio altamente inflamável, que fez pegar fogo primeiro na parafina e depois diretamente na lona, e com isso a gente já tinha um fogo muito grande quando tocou na lona, e a lona basicamente começou a ferver e caiu em cima das pessoas, e imagina isso. Muita gente que não morreu nesse dia ficou ali por muito tempo tendo que se tratar e fazer cirurgias plásticas para poder reconstruir a pele. E ali a gente teve um dos maiores e mais importantes cirurgiões plásticos da história do mundo, que é o Ivo Pitangui. Esse cara, então, naquele momento, ficou 2 anos sem tirar o pé dele de dentro do hospital. Ele ficava todo dia dentro desse hospital e atendendo as pessoas e tentando fazer essas pessoas voltarem para uma vida normal. Com isso, dia após dia, ele foi aprendendo. E cada vez que ele aprendia, ele anotava. E no outro dia, ele fazia diferente. E ele já não errava 2 vezes. Errava só uma vez. Então isso foi desenvolvendo. Quando foi ver, tinha uma série de pessoas que estavam ali junto com ele, que obviamente não foi só ele que fez esse trabalho, todas muito competentes, ficando cada vez mais competentes. E assim a gente virou exemplo dentro da categoria. Como a gente está sofrendo com enchente agora a todo tempo, o que a gente deveria fazer? Primeiro, deveria aprender com nós mesmos. Tipo, com a situação. O que a gente tá aprendendo agora? Não pode acontecer de novo. O que custou vida, o que fez a gente perder pessoas, não pode acontecer de novo. Quais são os locais que também lidam com enchentes? Que a gente pode ir nesse local e ver o que estão fazendo para poder mudar. Por exemplo, a China é um local que é conhecido por ter chuva direto, e quando tem chuva tem muita enchente. O que a China, que é a grande potência do mundo, nesse momento tá fazendo contra as enchentes ali em Pequim, em grandes locais? O que ela vai fazer? Vai lá. Tem gente do governo que provavelmente tá à toa, esperando uma chance de ter algum cargo ou de ter alguma função. Vai lá e faz isso. Então, vendo a situação, de novo, do governo errando, e toda hora podendo aprender algo e não aprendendo, eu entendo porque o Whindersson foi pro Twitter pra reclamar do governo. Aí, basicamente, teve um cara lá, chamado Pedro Rousseff, que acabou pagando um pato. Ele nem é o culpado, no final das contas, né?
O Whindersson, nessa raiva, que já tava ali há um bom tempo, descontou nesse momento. Depois um negócio anunciando as medidas do Lula, pra de alguma forma tentar ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul, como por exemplo a antecipação do Bolsa Família. E aí o Whindersson comentou ali, vai pegar gelo babão. Basicamente, depois ele teve até que explicar isso aí, né? Ele falou que pegar gelo é uma gíria pra, tipo, puxar saco, né? O cara que tá o tempo todo ali tomando um negocinho e tem um puxa-saco buscando gelo, tá ligado? Então vai pegar gelo é puxar saco. Babão é de babar ovo. Entendeu? Entendi. Então, vai pegar gelo babão. Ele explicou isso aí, porque depois até entenderam outras coisas e estavam acusando ele de coisas, né? E isso foi claramente uma crítica ao governo, e aí ele foi criticado tanto pelo Pedro, quanto por outras pessoas, e aí, cara, isso foi crescendo. Envolveu a Janja logo em seguida, porque a Janja tá anunciando a ajuda que foi feita pra salvar o cavalo Caramelo, que na verdade era ego e na verdade é cavalo. Descobriu isso? Era ego ou cavalo? É cavalo. E falar que era ego. E falaram que era ego, e é um cavalo. E tem uma outra situação que eu também queria entender, que é o seguinte, tem uns 4, 5 famosos se estapeando pra poder ficar com o cavalo. O cavalo é de alguém, gente. Provavelmente tem esse também. Né? Tem isso, tem que achar o dono primeiro. Vamos achar o dono primeiro, ver se ele tá precisando de ajuda também. Sim, tá ligado? é o mais importante. Que é o mais importante. Ela postou esse vídeo ali, que é um vídeo muito legal, da galera que foi lá, entrou dentro da água, pegou um bote, pegou o cavalo, colocou certinho, tirou de lá, atendeu ele. O cavalo ficou até como um símbolo de resistência, que ele sobreviveu à noite ali em cima daquele telhado, né, em pé, teve que resistir por muito tempo. E esse cavalo virou uma propaganda, de certa forma, porque ele virou um símbolo, como eu falei, e a gente vê em momentos caóticos que o governo precisa de símbolos para poder comunicar com a população. Quando a gente teve lá o ataque da Rússia contra Kiev, por exemplo, a gente tinha o fantasma de Kiev. O que foi o fantasma de Kiev? Foi uma mentira que o governo criou naquela época, falando que tinha um piloto ucraniano com aviões muito piores do que os russos e estava conseguindo derrubar uma série de aviões russos e que sozinho já tinha derrubado 6, 7. Era isso. E aí usaram algumas imagens, e algumas imagens eram até de jogos, né? Depois descobriram que é de simulador e tudo mais. E foi uma mentira que foi útil. Não é nem que é uma questão de maldade, é uma questão de tocar a pessoa, tocar o ser humano e saber que aquilo pode render muito. Num momento como esse, a empatia, a compaixão, ela depende também das pessoas serem tocadas. Tem muita gente que provavelmente não participou de doação, algo do tipo assim, e que pode ver um vídeo como aquele, por amar os animais, e sentir que tá na hora de doar, certo? Então o vídeo dela é uma propaganda, de todas as formas, para conseguir mais arrecadação, o que é bom, e também, de uma outra forma, para beneficiar o governo dela. O governo dela, no caso, que seria do Lula, né, que é o marido dela. Então, muita gente vê, nesse momento, políticos indo para lá, fazer coisas que provavelmente são palanque, para no futuro falarem, lembra que eu fiz lá? Vai votar em quem? Lembra que eu tava aqui? Outro não tava. Eu apoiei, não sei o quê. Que é algo até que pode ser justo, pode ser honesto. O cara tava ali, então ele merece algum tipo, né, de apoio por isso e tal. Mas não que tenha que ser motivo para eleger. Vai lembrar que esse pessoal que tá todo aí é um pessoal que tá colocando o dinheiro, que é arrecadado de cada um de nós, de volta nos nossos bolsos, minimamente. Então, quando a gente tem um desastre como esse, eu lembro que quando teve aqui em Balneário Camboriú, em 2008, foi a pior enchente da história do estado. Foi mais ou menos uma situação parecida, só que ela aconteceu em menos dias, só que teve locais que literalmente, tipo assim, morreu muita gente. Lá em Blumenau, por exemplo, os morros foram para baixo, muita gente então perdeu a vida nisso. Em Itajaí, eu lembro que o rio subiu 15 metros, então, tipo assim, foi um negócio bem feio também aqui. Quando a água baixou, todo mundo tinha perdido tudo. Ninguém tinha nada, não tinha cama, não tinha nada. Eu lembro que teve um cara que era vereador aqui, que ele colocou de R$700 pra todo mundo, que era próximo do que era um salário, mais um colchão. E a galera tinha que ir no local lá e tal. Todo mundo foi. E, cara, tipo, ele tá até hoje como político por conta disso. Porque a galera lembra disso. Pô, esse cara me deu R$700 e um colchão. Só que não é esse cara que deu, entendeu? Esse suporte vem do próprio dinheiro que esse cara dá com o contribuinte. Toda vez que você compra alguma coisa no Brasil, existe imposto embutido. Então eu compro esse microfone aqui, uma parte desse dinheiro que eu dou pro microfone, na verdade vai pro governo. E o governo vai arrecadando esse dinheiro para poder melhorar o país, construir coisas, e num momento como esse dar assistência e fazer reparo. Então, isso é uma obrigação do governo. E quem tiver nesse momento ocupando o cargo, ele vai fazer isso. Então a gente não pode, por exemplo, ver simplesmente um cara que tá fazendo a obrigação dele e achar que isso é o suficiente para eleger ele perpetuamente. Como, por exemplo, esse cara que eu tô falando que até hoje é político aqui em Balneário Camboriú. Então, todo tipo de ajuda é válida. Por exemplo, o Felipe Neto foi um cara que bateu boca com o Whindersson, né? A dele e a do Whindersson, as duas são iguais. Uma garrafa d'água que chega na mão de alguém lá que não tava com água e que tava com sede, o cara tá nem aí de onde veio. O cara só quer matar a sede. Então, as duas valem igual, Eu certo? pensei muito nisso, mano. Porque na hora que a pessoa tá no desespero, ela não vai saber que lado político a pessoa tá. Tá ou nem que aí. Tá, que pensa, tá ligado? Mano, eu quero ser salvo, tá ligado? Exatamente. Ajuda. Precisa de ajuda. Então, a ajuda dos dois é válido. O que não é válido é quando vira, tipo, realmente um palanque ali, político, algo do tipo. E aí os caras até meio que se perderam, né? Porque, tipo, o Whindersson fez uma crítica contra o governo, que eu acho mais do que válido, certo? Quando a gente tem um desastre natural, que por incompetência do governo,
a gente teve um aumento de vítimas, certo? Por que não se pode fazer uma crítica contra o governo de forma geral, inclusive? Contra o governo que é estadual, o governo que é regional, contra o governo nacional, todo tipo de governo, porque é um desgoverno que faz as pessoas perderem a vida. Então por que não poderia falar, cara? Isso é por que assumiram a dor de político tão fácil, cara? O que estão pagando pra vocês? Eu juro por Deus, o que estão dando pra vocês terem tanta indignação quando falam mal de um político, cara? Um cara ainda que tá errado, um cara que não tá certo numa situação onde você vê gente perdendo a vida. Como você consegue parar o seu dia, abrir o seu Twitter e fazer um post sobre alguém, porque, tipo, atacando alguém, falando de coisas que não tem nada a ver com uma situação, que a situação que você tava falando é em relação ao Rio Grande do Sul, e atacar essa pessoa enquanto tem gente precisando de ajuda. Tipo, esquece essa vingancinha, esquece esse ciúme, esquece a inveja, sei lá qual que é o sentimento que um tem pelo outro, e nesse momento o foco é o Rio Grande do Sul. Porque senão, nesse final de semana já, porque se já tá assim agora na sexta-feira, no final de semana a gente já vai ver gente batendo boca e comparando quem ajudou mais. Vai virar gincana de quem ajudou mais, e daqui a pouco os caras nem sabem o que é a necessidade do Rio Grande do Sul mesmo, tá ligado? Nem sabem mais o que tá precisando de fato. Estão mandando feijão, arroz lá, a rodo, e daqui a pouco nem é isso mais que tá precisando. Então, tipo, ouçam primeiramente o pessoal do Rio Grande do Sul para ficar atento no que de fato eles estão precisando, e naquilo que forem ajudar, não coloquem a própria imagem ou a imagem de um partido político na frente, porque isso tem que ser feito com o coração. Então, tipo, naquele negócio que a gente fala, pô, é legal a pessoa doar e mostrar que doou, é legal, mas assim, pra daqui 2 anos cobrar voto, aí é legal? Não é legal, gente, não é legal, tá ligado? E na primeira posição a gente vai falar sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa América e para 2 amistosos. O Brasil vai jogar contra Estados Unidos e México, e também vai jogar a Copa América em junho. A galera que foi convocada, começando pelos goleiros, são Alisson do Liverpool, Bento do Atlético Paranaense e Ederson do Manchester City. Os laterais, Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Wendel do Porto. Os zagueiros, Beraldo do PSG, o Éder Militão do Real Madrid, o Gabriel Magalhães do Arsenal e o Marquinhos do PSG. Os meias, Andrés Pereira do Fulham, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Douglas Luiz do Aston Villa e o João Gomes do Wolverhampton, além do Lucas Paquetá do West Ham, todos de times ingleses, né, também. E os atacantes, Hendrick do Palmeiras, que é o último jogador que joga no Brasil, são 3, é ele, o Guilherme Arana e o Bento. O Evanilson do Porto, que é o único que vai estrear na seleção, nessa convocação, então, tipo, é o único que nunca foi convocado. O Gabriel Martinelli, que também é do Arsenal, o Rafinha do Barcelona, o Rodrigo do Real Madrid, o Savinho do Girona e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Bom, então esses são os caras que vão tentar aí ganhar 2 jogos e também ganhar a Copa América. O Brasil tá precisando levantar o caneco, né, velho? Mano, faz tempo, né, que tá precisando, mas só que sabe que uma curiosidade que eu tenho? Tipo, eu não acompanho futebol, vocês sabem, né? E o Fabio acompanha muito, então pode me dar, digamos, uma posição. Tu acha que se o time do Brasil fosse escalado por mais brasileiros que jogam junto, digamos, o mesmo campeonato, que nem a gente falou, ele tem aqui vários do ingleses. Brasil. Isso. Tem vários ingleses ou várias pessoas que jogam na Espanha e tudo mais. Mas se fosse gente do Brasil, que joga mais junto, o futebol brasileiro, tu acha que o Brasil teria mais chances de ganhar a Copa? Porque já é um jogo mais junto, eu digo assim. Então, tem muita gente que defende que algum time seja o padrão da tua seleção. Não precisa nem ser do Brasil, no caso. Por exemplo, o Real Madrid, ele tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem o Hendrick, que vai pra lá agora, e tem o Militão. Já são 4 jogadores, certo? Teve uma época que era o PSG. Tinha o Neymar, o Marquinhos, o Thiago Silva e o Daniel Alves, por exemplo, que eram 4 jogadores que jogavam junto na seleção. Pra seleção da Espanha, a gente teve o Barcelona, que tinha o Iniesta, tinha o Piqué, o Puyol, todos eles. Pra seleção da Alemanha, que foi campeã aqui, a gente tinha o Bayern de Munique. Normalmente, quando uma seleção é muito forte, tem muito cruzamento, também é porque eles jogam juntos nos times, então isso faz sentido. Mas jogar necessariamente aqui no Brasil talvez não seja a melhor coisa, porque o cara que tem muito destaque normalmente vai pra Europa. E o jogo lá da Europa a gente vê que é muito diferente do que o jogo brasileiro, né? É mais pegado, é mais rápido, acelerado, até porque o gramado também é melhor nesse sentido, né? Isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido a forma como abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente o outro tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.